Glória a Deus, louvado seja nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glórias ao Espírito Santo de Deus. Eu saúdo os irmãos com a graça e a paz e a misericórdia de nosso Deus Todo-Poderoso, Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, aqui está a palavra de Deus. Eu não sei fazer outra coisa a não ser ler a palavra de Deus. E quando a palavra do Senhor, ela fala algo para mim, eu gosto de compartilhar com os irmãos. Porque, meus amados irmãos, eu adotei a palavra de Deus como sendo fonte de orientação na minha vida. Eu não tomo mais decisões, eu não vou mais a lugar nenhum. Tudo que eu faço antes, eu consulto a Deus. E muitas vezes Ele me responde na sua palavra. Porque aqui, o que eu consigo entender da palavra de Deus, eu compartilho com os irmãos. Aquilo que eu não entendo, eu simplesmente creio. Porque se é a palavra de Deus, para mim, é a palavra verdadeira e eterna. Amém, meus irmãos? E nessa oportunidade, meus amados e queridos irmãos, eu gostaria de compartilhar com os irmãos 2 versículos da palavra do Senhor que vamos encontrar no livro de Juízes, no seu capítulo 2, versículo 11 e o 12. A palavra do Senhor, meus amados e queridos irmãos, no versículo 11, nos diz assim: Então fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Balaíns, e deixaram ao Senhor Deus de seus pais, que os tiraram da terra do Egito, e foram-se após de outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e encurvaram-se a eles e provocaram ao Senhor. Juízes capítulo 2, versículo 11 e versículo 12. No versículo 11, meus irmãos, a palavra do Senhor aqui nos fala dos Balaíns. Esses Balaíns, meus irmãos, para aqueles que não sabem, eram aqueles pequenas estátuas representando a deuses cananeus. E o povo de Deus estava adorando a esses deuses, servindo a esses deuses, curvando-se perante esses deuses. E se há uma coisa, meus amados irmãos, que acende a ira de Deus contra aqueles que praticam é se curvar ou adorar a qualquer outro Deus que não seja o verdadeiro e único, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque, meus amados irmãos, nenhum outro Deus, nenhuma outra entidade, e quando eu falo outro Deus, eu estou falando com letra minúscula, porque só o nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo, é verdadeiro. É o que a Bíblia me diz. Só Jesus, meus amados irmãos, sangrou na cruz do Calvário. Só Jesus entregou a vida dele para salvar a minha e a sua. Jesus fez um sacrifício, porque ao se entregar para ser sacrificado pela minha vida e pela vida de toda a humanidade, o Senhor Jesus Cristo fez algo que só Ele podia fazer, que era pagar o preço pelos nossos pecados. Só Deus poderia pagar esse alto preço. E quando nós, meus amados irmãos, nos curvamos a qualquer outra entidade, quando nós acreditamos em qualquer tipo de denominação e esperamos dessas denominações alguma coisa, nós estamos desvalorizando o sacrifício que o Senhor Jesus Cristo fez por mim e por toda a humanidade, incluindo vocês. Então, meus amados irmãos, isso levanta a ira de Deus. E ai daquele que estiver na frente da ira de Deus.
Muitas pessoas gostam de usar a seguinte frase: se Deus é por mim, quem será contra mim? Mas e quando Deus é contra você? Quem será a teu favor? Então, meus amados irmãos, não levante a ira de Deus. Não olhe nem se crine para outros deuses, porque a Bíblia diz que todos os outros são falsos. O único Deus verdadeiro chama-se Jesus Cristo. É eu que estou dizendo isso, meus irmãos? Não. É a palavra de Deus. Juízes, capítulo 2, versículo 11 e versículo 12, nos dá esse alerta. Se inclinar ou confiar em qualquer denominação relacionada a entidades, nós estamos traindo assim o Deus verdadeiro, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E isso vai acender a ira do Senhor. E terrível coisa é a ira de Deus. Então, meus amados irmãos, vamos honrar a esse Deus Todo-Poderoso que se entregou a uma morte, e a morte de cruz, por mim, por você e por toda a humanidade. E a única maneira que temos de valorizar o sacrifício do Senhor Jesus Cristo e honrá-lo é quando nós o reconhecemos como Filho de Deus, como nosso Senhor, quando nós o reconhecemos como sendo a única ponte que liga o homem a Deus, Criador dos céus e da terra. Não há, meus amados irmãos, outra maneira de nós alcançarmos a misericórdia de Deus, senão através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque a palavra de Deus diz: ninguém vai ao Pai senão pelo Filho, que é Jesus Cristo. A palavra de Deus não diz que devemos alcançar a Deus, as misericórdias de Deus, através de santo A, de santa B, de santo C. Não, meus irmãos. Unicamente Jesus Cristo. Sem Jesus Cristo, sem crer nele, sem fazer a vontade do Senhor Jesus Cristo, não há salvação, não há cura, não há libertação. Porque a Bíblia diz que todas as outras entidades que tem pessoas que entendem como sendo deuses, são falsos. O único verdadeiro chama-se o poderoso Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, o nosso Criador. Que Deus continue nos abençoando, meus irmãos, e orientando a cada um de vocês. Porque quem orienta, quem convence, quem converte é o Espírito Santo de Deus. E ele está presente na palavra de Deus. Por isso, meus amados e queridos irmãos, não deixe de meditar nesta palavra de dia e de noite, porque é ela que vai nos garantir a presença de Deus nas nossas vidas. Que Deus continue nos abençoando. Que assim seja em nome de Jesus. Amém.